Oi, oi! Esse é o vídeo da costura dessa saia com drapeados e recortes. Quem ainda não assistiu a modelagem, eu vou deixar lá no canal de membros. Então, para você assistir, você se torna um membro. É só clicar no botãozinho ali de Seja Membro, ao lado do botão de se inscrever. E por apenas R$ 14,99 vocês vão ter vídeos aí a mais, tá? Eu vou colocar vídeos extras, vou estar sempre trazendo novidade para vocês nesses modelinhos atualizados, ok? Quem ainda não é inscrito, se inscreva no canal e deixa o like que me ajuda bastante. E para fazer essa saia com drapeado, eu utilizei 1,20 m de sarja com elastano. Quem for fazer, como eu explico lá no vídeo da modelagem, quem for fazer a saia um pouquinho maior, comprem 1,5 m para não faltar tecido, tá? Porque eu fiz a minha saia um pouco mais curta, porque eu não gosto dela comprida. Então, 1,20 m foi o suficiente de sarja. Vocês podem utilizar o tecido do modelo original aí, que pode ser uma seda, né? Um cetim com toque de seda, ou a seda gloss, cetim gloss, como chamam, mas no fundo é todo aquele tecido mais fininho, né? Mais delicado. A sarja é um tecido mais encorpado, com uma gramatura maior, e fica um modelo assim um pouquinho diferente. Se bem que a minha é acetinada e eu gostei bastante do efeito que deu, tá? Eu comprei uma sarja acetinada com elastano. Então, a escolha do tecido vai ficar a critério de vocês. Lembrando aí para vocês sempre utilizarem tecidos com elastano nesse modelo, que o caimento vai ficar bem melhor do que um tecido sem elastano. O modelinho da saia eu vou deixar lá no final do vídeo, então fiquem até o final do vídeo para vocês assistirem aí todos os detalhes, né, da costura da saia e ver o modelinho completo. Então vem comigo. Já posicionei pique com pique certinho dessa pence, ó, e vou fazer ela zerar no pontinho que eu fiz, que é a minha altura aí da pence. Só seguir bem certinho ali. E aí pode dar o retrocesso. Tem pessoas que não gostam de dar retrocesso, porque fala que dá o biquinho na pence e tal, e dá nozinho, né? Só que eu dou o retrocesso, e mesmo não dando retrocesso, sempre fica o biquinho. O segredo é vocês zerarem bem certinho, que aí não fica biquinho nenhum nessa pence, tá? Tem que zerar bem zeradinho ali, que aí fica tudo certinho. Então, já dei aqui a primeira pence, vou dar a pence do outro lado, que é do mesmo jeito. Ó, é só vocês observarem na hora de finalizar essa pence. Coloquei novamente aqui a mesma coisa, tá? Ó, levanta aqui a agulha, encaixo direitinho aqui. Vocês podem descer primeiro a agulha, depois desçam um calcador. Nunca bota muito na pontinha, senão ele mastiga o tecido, tá? Ainda mais se vocês trabalharem com seda. A seda vai mastigar. Aqui o tricoline não. A sarja, eu sei que dá certinho, ele não é de mastigar a sarja, porque é um tecido mais encorpadinho. Então, ó. Aqui, ó, eu já deixei fora da pence. Olha como é que tá dobrado errado aqui, ó. Tem que acertar bem direitinho, ó. Meu finalzinho é aqui, tá? Da pence, ó. Vou acertar mais aqui. E eu vou zerando aqui bem pro finalzinho, ó. Ficou bem zeradinho. Aí, quando vocês vestirem, vai ficar bem certinho essa pence aqui, tá? Essa aqui é a parte que a gente vai fazer as preguinhas. Tá vendo os piques aqui que eu fiz? Então, agora a gente vai alfinetar esses piques pra gente passar uma costura e fazer o acabamento de overlock aqui nessa lateral. Já fiz o acabamento aqui em toda a parte da saia, menos aqui pra mostrar a vocês. Então, ó, vou pegar o primeiro pique, juntar aqui nesse de cima.
Vou alfinetar. Gente, se vocês fizerem numa seda gloss, ou num viscolinho, ou numa viscose, ele vai ter uma posição melhor aqui, ó, um acabamento melhor dessas pregas, nessa finalização de prega. Porém, eu utilizei uma sarja com elastano aqui, tá? Então, vai ser diferente o caimento aqui do meu tecido, né? Então, ó, vou posicionar aqui esse pique de baixo com o outro pique de cima. Tá aqui nesse sentido, porque aí depois eu passo a costura. Podem observar que tem até tecido a mais aqui, tá? Sobrando aqui, mas tudo bem. Vai dar certo. Ó, é só recortar depois. E esse pique, ó, esse outro pique aqui, com esse aqui de cima. Ó. Vou passar uma costura pra segurar aqui e vou passar um acabamento de overlock nessa lateral de uma vez pra gente continuar a costura aqui. Então, aqui, ó, ele vai fazer esse jeitinho aqui. Então, o que que eu tenho que fazer? No meu caso aqui, eu vou ter que passar, né? Vou ter que passar pra isso aqui assentar e não ficar com muito excesso. É como eu falei, foi a escolha do tecido. Eu escolhi uma sarja com elastano e agora eu tenho que resolver esse probleminha aqui. Se eu fizer essas preguinhas numa seda, num tecido, né, mais fininho, num tecido com caimento melhor, vai ficar muito mais bonito. Vai ficar igual o da foto, não vai ficar dando esse tanto aqui de tecido, né, que tá dando aqui. Mas na hora que colocar no corpo, vai se ajeitar tudo direitinho. Vou pegar agora a minha parte frente inferior, aqui vai ficar por baixo. Vou posicionar aqui, ó, avesso da minha parte frente superior, aqui tem as preguinhas. Vou posicionar ela por cima do direito da parte frente inferior, ó. E vou passar uma costura de segurança aqui, tá? Só pra segurar e me facilitar na hora que for costurar as laterais das costas aqui, nessa parte. Eu acertei aqui as pences e passei um ferro aqui, tá? Depois eu visto e vou ver onde elas vão finalizar aqui depois. Pra poder acertar aqui e ficar bonitinho. Na hora de costurar essa lateral, eu até soltei, ó, vocês podem ver que tem linha aqui, que eu preciso costurar com uma dobrinha, olha, eu vou fazer uma bainha fininha, só de uma dobra, eu não vou dobrar duas vezes não, ó. Fazer uma dobra fininha para acabamento de bainha, mas eu só vou dobrar aqui nesse momento, porque depois eu quero fazer a bainha completa aqui nessa lateral, já com a parte das costas costurada aqui, tá? Então, nesse momento aqui que vocês vão passar uma costura aqui, façam uma dobrinha aqui, ó, do tanto que vocês vão fazer de bainha. No meu caso, é meio centímetro aqui de dobra, é bem fininho mesmo. Ó, e aí eu alfineto aqui. E a mesma coisa aqui desse lado, tá? Nesse lado menor aqui. Vou soltar aqui também um pedaço, ó. E aqui eu vou fazer uma bainha aqui, ó. Já vou deixar viradinha aqui meio centímetro e vou alfinetar. Aí, quando eu costurar a lateral do outro lado, eu venho fazendo a bainha já junto com a parte costas, tá? Não vou fazer a bainha separado, não. Vou fazer tudo junto aqui na hora que eu costurar isso. Agora, eu vou pegar a parte das costas, olha, eu vou posicionar direito com o direito das costas, o centro costas aqui. E vou costurar, ó, vou deixar aqui a altura do meu zíper, né, que eu vou utilizar aqui nas costas, vai ser um zíper invisível. Então, eu vou utilizar um zíper aí de 18 centímetros. Tá? Então, eu vou vir costurando, tá? Daqui, ó, então, eu vou costurar a partir daqui. Dou um retrocesso aqui e costuro até embaixo. Vou deixar essa abertura para trabalhar com o zíper invisível.
E a parte costas da saia vai ficar desse jeito aqui, ó, realmente assim, desse lado maior e esse lado menor, tá? E agora eu vou posicionar direito com o direito da minha saia, tá? E costurar as laterais. Como essa saia, ela vai ter cós, então eu vou costurar as laterais de uma vez, tá? Vou posicionar direito frente com o direito costas e vou costurar as laterais. Então, alfinetei e vou costurar aqui as laterais. Vocês podem observar que essa parte de baixo aqui, ó, essa parte de baixo aqui, ó, ela tá mais folgadinha. Então, eu vou ajustar aqui para ela ficar mais certinha, porque o bumbum acaba levantando isso aqui. Então, eu quero ela mais certinha. Aí, eu vou fazer o ajuste e vou mostrar para vocês como que vai ser feito. Essa cintura aqui, ó, eu vou ajustar, porque eu vi que tá larga, então precisa experimentar. Não fiz a bainha ainda, só tá aquela dobrinha que eu falei, ó, na hora que vocês... deixa eu acertar aqui. Na hora que vocês costurarem, já deixar uma dobrinha aqui pra dentro, pra gente depois continuar essa bainha. E a mesma coisa aqui nessa parte de dentro, né? Na saia inferior aqui também, a gente vai continuar aí a bainha lá pro outro lado, tá? Então, são essas aqui. Agora eu vou lá acertar. Tá vendo como fica aqui, ó, essa parte das preguinhas? Porque meu tecido é mais grosso. Se o seu tecido for um tecido menos encorpado, um tecido com um caimento melhor, essas pregas vão ficar melhores. E aí, como eu falei, se vocês quiserem fazer pregas menores de 3 centímetros, dividir por 5 e fazer pregas de 3 centímetros, vai ficar melhor ainda esse modelinho, tá? Mas eu gostei, eu uso assim, pra mim não tem problema, pra mim tá ficando bem certinho no corpo. Então, no vídeo da costura, eu só vou corrigir mesmo, vou mostrar corrigindo aqui na parte de trás, tá? Mas no vídeo aqui da modelagem tem essa correção no papel, como vai ser feita. Então, bora continuar lá. Aqui eu experimentei a saia, tá? Experimentei, ficou tudo direitinho, porém eu tive que ajustar, esse aqui é o centro costas. Então, vou fazer aqui na saia, vou mostrar, mas vou mostrar aqui fazendo no molde também das costas. Então, ó, eu vou vir aqui, ó, a partir dessa altura que é do zíper, né? O meu zíper vai vir até aqui. Daqui até aqui eu deixei 18 para costurar o zíper. Então, vou pegar daqui com um pezinho de máquina, vou vir daqui até aqui marcar 3 centímetros, que pra mim 3 centímetros ficou bom. E vou bater uma costura até aqui dando retrocesso, pra poder ajustar o centro costas aqui na parte de baixo. Porque o bumbum dá aquela levantada no tecido e aqui fica excesso de tecido. E aí, quando eu fizer isso aqui, ele vai dar um ajuste e vai ficar tudo certinho na parte de trás, tá? Porém, depois que eu costurar, eu vou ter que fazer um acerto aqui. Aí eu vou mostrar pra vocês. Então, vou fazer o ajuste aqui da parte das costas. Esse ajuste, olha, como eu falei pra vocês, eu vou começar na altura aqui, ó, e vai terminar meu zíper. Meu zíper termina aqui, né? Eu marquei a altura do zíper com 18, tá? E eu vou começar a costurar daqui. Então, é só pegar em cima da costura, porque aqui já tinha uma costura, olha, de um pezinho de máquina. Então, vou pegar aqui em cima da costura, por isso que ele tá zerando aqui em cima da costura que eu fiz, ele não veio aqui pra pontinha, tá? Então, vou pegar em cima aqui da primeira costura. E aí, como eu já havia marcado, ó, tá desenhado aqui na saia, né, com o giz, olha. Eu vou passar essa costura aqui. Bem certinho aqui. Aí, aqui, como a gente tá fazendo no tecido, né, eu já deixei lá no papel, no molde, já corrigido, aqui vai ficar um pouquinho maior. Quando eu abrir a saia, vai dar uma diferença aqui, tá vendo? Então, eu vou recortar e passar novamente overlock aqui.
E aqui eu vou retirar esse excesso na overlock, tá? Esse pedacinho aqui que eu cresci, eu venho costurando ele aqui, corto, né? Eu corto ele aqui, deixando 1 centímetro com uma margem, e depois venho passando a overlock nesse pedaço. Então, essa parte das costas, ela vai estar ajustadinha direitinho, tá? A minha lateral, ela já tá certinha, eu não quero ela tão justa, então, do jeito que eu experimentei, ela já tá boa. Então, vou recortar aqui. E vou zerar ela aqui numa parte da saia, tá? Ó, igual eu fiz lá na modelagem. E agora eu passo a overlock aqui. Reforça a costura aqui do final, ó, porque senão solta, tá vendo? Tem que reforçar um pouquinho aqui. Eu vou passar, eu marquei 1 centímetro em toda a volta da barra, para me poder passar, ó, acompanhando essa virada que eu dei aqui, né, na lateral, tá? Na hora que eu fiz, que eu costurei as laterais, eu falei para vocês deixarem, mostrei para deixar essa ponta aqui dobrada para dentro, pra gente poder depois fazer a bainha direto aqui. E vou marcar 1 centímetro em toda essa volta da parte frente inferior também. E aí, essa parte de dentro aqui também, ó, que fez a viradinha, né, pro lado do avesso, ela vai dobrar também. E aí, eu fiz umas marcações com essa caneta aqui, essa caneta mágica, né, quando passa, sai. Aí, eu fiz as marcações para poder fazer a dobra aqui. Eu vou passar essa dobra para me facilitar na hora de costurar, tá? Então, ó, eu tô olhando aqui a minha marcação e vou passar aqui toda essa bainha. Aqui, gente, nessa parte que tem costura, olha, a bainha é muito importante bater certinho aqui, senão torce a bainha de vocês, tá? Senão vai ficar torta aí. Então, eu tô alfinetando aqui nessa parte para bater costura com costura certinho na bainha. Essas bainhas que ficam um pouquinho arredondadas, eu vou mostrar lá na máquina para vocês o que a gente pode fazer, como vai levando, né, a peça para não ficar errado. Aqui nessa outra parte tem costura, eu vou alfinetar também. E já passa aqui. Aqui, ó, vocês podem observar que aqui foi uma questão de corte mesmo. Conforme eu tive que fazer umas mudanças, essa parte ficou maior, mas eu vou passar uma overlock aqui, ó, pra seguir isso aqui certinho e não ficar excesso aqui pra dentro, tá? Deixa eu passar o giz que dá pra visualizar melhor. Ó, aí eu vou acertar com a overlock aqui antes de costurar, ó. Porque ficou uma parte maior, porque na hora que eu arrumei a parte das costas, eu não passei, né, a overlock ali, não cortei zerando direitinho. Por isso que ficou um excesso ali. Então, tem que se atentar a isso, tá? Na barra. Então, com a minha bainha toda passadinha, agora eu vou costurar pelo lado do direito. Se você não tem muita experiência, vocês podem vir dando bainha aqui pelo lado do avesso. Mas eu vou costurar pelo direito, porque fica mais bonitinho, né? Fica melhor os pontinhos aí que eu vou dar. Vai devagarinho, sem puxar o tecido, porque tem umas partes arredondadas que, se vocês puxarem, ele vai ficar torcido, tá? Vai ficar errado. Então, vai acompanhando aí a folga do tecido, né? Aqui pelo lado do avesso, não precisa puxar, não, pra esticar isso aí. Agora, se vocês trabalharem com a seda, né? Que na realidade não é nem seda gloss, é um cetim, né, gloss ou
cetim com toque de seda, né? Ele já é um pouquinho mais difícil de fazer essa barrinha. Geralmente ele dá umas torcidinhas e aí vocês vão passando para poder assentar tudo direitinho. Se vocês quiserem, podem alfinetar tudo também, tá? Da barra aí para poder facilitar. E como eu falei, podem vir costurando pelo lado do avesso também, quem não tem muita prática. Então, depois de ter feito toda a bainha da saia, já tá pronta direitinho. Agora eu vou fazer o cós, né? Vou costurar o cós. Então, aqui já tem uma parte costurada, ó. Eu vou posicionar direito frente com o direito costas do cós, costurar as laterais. Faça um pique aí no centro frente. E agora eu vou posicionar, ó, aqui seria a minha cintura, né? Se eu colocar assim na saia, aqui é a parte que vai ficar na minha cintura. Eu vou posicionar essa parte de baixo aqui na parte da cintura da saia, tá? Então, vai ser assim, ó, direito com o direito e vou alfinetar. Vou fazer bater direitinho as laterais aqui, ó, a costura do cós com a costura da lateral da saia, tá? Façam bater certinho. E aí, eu vou costurar esse cós, ó, até na parte costas, tá? Ó, costura e costura aqui até a parte costas, toda essa parte frente, lateral e costas desse cós. Aqui nessa parte, olha, na de baixo não precisa sobrar, ela pode ficar certinha, mas a parte de cima do zíper, ele tem que sobrar um pouquinho pra gente fazer o acabamento do zíper comum. Agora eu vou utilizar um zíper comum. Gente, eu só tinha o zíper nesse tom, não tinha no tom da saia. Eu vou tentar costurar o mais encostadinho aqui no dentinho do zíper, né, possível, para poder não aparecer nada, ficar bem visível mesmo. Mas se vocês estiverem no mesmo tom, vai ficar melhor, né? Então, vou posicionar, ó, com o meu cursor para baixo, tá? Vou posicionar aqui, ó, antes vocês observem se aqui tá batendo, ó, vou medir aqui no cós se tá batendo certinho. Porque na hora de posicionar tem que fechar também batendo tudo. Então, ó, tá batendo o cós certinho. Né? Essa costura aqui do cós, porque tem que tá batendo. E aí, eu vou posicionar aqui, ó, cursor pra baixo, nesse sentido aqui, ó, tá? Uma parte do zíper fica pra cá. Vou posicionar aqui, não vou posicionar tudo em cima ou tudo embaixo não, senão vai ficar muito grande aqui o buraco. Então, eu meço 1 centímetro aqui, 1 centímetro acima dessa pecinha que para o cursor, tá? O cursor aqui do zíper. Aí, eu marco 1 centímetro. E vou posicionar aqui em cima dessa marcação que eu fiz, tá? Porque quando eu costurar, eu vou chegar mais próximo possível aqui. Eu vou até subir um pouquinho mais, ó. Poderia ser um pouquinho mais acima. Vou alfinetar. Esse zíper é de 18 centímetros, sendo que ele não vai finalizar com 18, né? Ele vai finalizar aí com os 16 centímetros, porque na hora que fechar, a gente sempre fecha um pouquinho mais acima. Eu já vou lá pra máquina, vou fazer uma costura aqui na ponta no zigue-zague pra segurar esse zíper, tá? E depois eu venho com a sapatilha de zíper invisível e vou costurar aqui. Vou mostrar pra vocês na máquina.
Então, eu coloquei no zigue-zague maior, tô com o meu calcador normal, tá? De costurar a peça aí normal. Joguem essa costura aqui do cós e a saia pra cima, tá? Ó, jogar pra cima essa costura. E vou prender aqui o zíper. E agora eu vou pegar, vou botar no ponto reto. Vou utilizar a sapatilha de zíper invisível, que é essa aqui. Vou começar posicionando aqui, vou abrir bem, como eu falei pra vocês, eu preciso deixar bem rentinho pra não aparecer, né, muito. Deixar mais próxima aqui a câmera. Ó. Eu vou abrir, vou posicionar, vou descer a agulha. Depois que descer a agulha, eu desço o calcador. Nessa parte vai bem devagarinho para vocês conseguirem fazer bem rentinho. E agora eu vou fechar esse zíper, ó. E vou marcar onde tá aqui a altura da costura do cós pro outro lado bater certinho, tá? Ó, marca aqui o outro lado, né? A gente vai precisar. E agora eu vou abrir. E vou, ó, virar esse zíper. Ele já tá na posição normal, ó, tá? Nós costuramos assim. E agora ele vai ficar no sentido dele, de fechar mesmo. E eu vou virar uma pontinha aqui pra fora. E aí, vou fazer essa parte, bater aqui em cima da costura do cós. E vou começar a alfinetar aqui. E aí, vamos conferir lá em cima antes de eu alfinetar a parte de baixo aqui. Ó, não tá batendo aqui, porque deve ter corrido, de alguma forma correu aqui. Mas eu vou alfinetar direitinho e a gente vai lá pra máquina. Agora tá batendo certinho, tá? Podem observar aqui, ó, que essa costura do cós tá batendo. Então, vamos lá pra máquina. Então, aqui eu vou fazer a mesma coisa do outro lado, já prendi no zigue-zague. Eu preciso abrir bem aqui o zíper, descer a agulha e descer o calcador. Esse lado é o ladinho mais complicadinho de costurar, né? Vai subindo a peça, encaixando aqui por baixo da máquina, ó, aqui assim, pra não pesar e ficar repuxando o zíper, tá? Porque se vocês fizerem ao contrário também, o tecido pode correr e não bater as costuras. Ó, eu vou virando aqui e eu preciso costurar aqui até onde eu costurei esse outro lado de cá, ó, tá? Se vocês quiserem marcar, mas é até onde o calcador for, né? E bater no cursor. E agora a gente vai conferir. Eu já havia conferido antes, tá? Na hora que eu costurei com o zigue-zague, eu fechei e conferi aí as alturas do cós. Então, ó, fechei o zíper aqui, tá tudo direitinho, tá? Tá bem costuradinho. Aqui ele deu uma corridinha, ó, mas quando eu visto, ele assenta novamente. Eu não sei porquê, mas aconteceu isso aqui. Eu vou deixar do jeito que tá aqui, tá? Pra não ter que desmontar. E agora eu vou fechar o zíper. Ó, vou deixar o zíper fechado e vou costurar aqui pelo avesso pra
terminar de fechar o restinho aqui, né, do centro costas que ficou aberto. Eu vou utilizar o calcador de zíper comum agora, tá? Troquei aqui para ficar bem certinho aqui. Então, eu vou ver onde finalizou a minha costura aqui, ó. Tá vendo? Foi aqui, mais ou menos, ó, nesse sentido aqui, nessa altura aqui que finalizou a costura do meu zíper. Então, eu vou pegar aqui menos de meio centímetro acima, ou pode ser meio centímetro acima. Ó, vou botar o mais rente possível, não é pra colocar em cima da costura, tá? Descendo minha agulha o mais rente possível, descendo o calcador. E agora eu vou dar um retrocesso, porque é importante aqui. E vou encontrar com a costura aqui. Agora eu vou costurar outra parte do cós. Já costurei as laterais aí direito com direito, né? Direito costas com direito frente do cós. E fiz pique no meio aqui, tá? Agora eu vou colocar a cintura do cós com cintura aqui direitinho. Meio com meio, vou alfinetar. Vou alfinetar aqui a lateral também, lateral do cós, né? Do forro do cós com a lateral do cós que já tá preso na saia. Aqui nessa parte precisa bater também, senão vai repuxar o cós de vocês, tá? Então, façam bem certinho. A outra lateral também precisa bater. E vou alfinetar aqui até na parte de trás. Essa parte de trás, ó, ela vai ser aberta aqui, ó, o zíper assim, no sentido de fechar, tá? Mas eu vou deixar o meu zíper nesse sentido, pra eu poder costurar aqui embutir aqui essa parte do zíper. Então, primeiro nós vamos prender esse zíper aqui, ó, a gente vai costurar toda essa parte. Então, aqui eu gosto de começar a costurar pelo centro frente aqui, tá? Pelo meio do cós. Então, tô começando pelo centro frente. Depois eu costuro pro outro lado. Aqui nessa parte do zíper, ó, o que eu costurar aqui, se for 1 centímetro, 1,5 aqui, eu preciso costurar lá do outro lado, porque precisa bater essas alturas aqui, pra na hora de fechar não ficar torto. Aqui eu tô procurando aquela partezinha que tem aquele negocinho transparente, ó, que bate o zíper, pra mim não pegar muito em cima aqui. Agora, nessa parte eu faço um acabamento no overlock, tá? Ou no zigue-zague, ou vocês podem colocar um viés, ou fazer dobrinha aqui, ó, quando for costurar pra dentro. Mas aí vocês teriam que ter deixado com 1 centímetro a mais pra poder fazer essa dobra. Eu deixei só com acabamento de overlock, que eu acho mais prático. Ó, então eu vou agora costurar o forro do cós, pelo lado do forro do cós, prendendo essa costura aqui que eu fiz, ó, pro lado do forro, tá? Esse forro do cós. Só que eu não vou começar rentinho aqui, porque aqui depois eu tenho que passar uma costura assim pra gente embutir o zíper, embutir uma parte do zíper. Então, eu vou começar aqui assim, mais ou menos, mais pra frente um pouquinho.
esse lado a mesma coisa, ó, parei antes para poder fazer o acabamento aqui do zíper. Agora eu vou pegar, ó, pegar essa parte aqui do cós, ó, o forro do cós, e vou, ó, posicionar aqui direito com direito em cima do zíper. Vou alfinetar para passar uma costura. Só que eu vou costurar com um calcador de zíper comum. Não precisa ser muito rentinho não, tá? Não precisa ser muito rente, mas o máximo que der aí para poder ficar bonitinho esse acabamento, tá? Não precisa encostar muito lá no dentinho desse zíper não. Vou cortar o excesso aqui, ó. E agora eu vou desvirar, ó. Quando eu desvirar, o meu zíper aqui, ele vai ficar embutido, tá? Ó, bonitinho aqui. Agora eu vou fazer o mesmo desse outro lado aqui. E a mesma coisa do outro lado. Só que aí eu troco aqui, ó, o zíper, troco aqui o calcador, né? O lado. E vou, ó. Vou desvirar essa parte para poder prender. Para poder prender aqui o cós. Então, vou virar todo esse forro do cós para dentro. Vou alfinetar aqui, ó, direitinho, lateral com lateral, tudo direitinho. Essa costura sempre para cima aqui, tá? Ó, e mantendo essa costura para cima aqui. Vou alfinetar pelo lado do direito, porque eu vou costurar pelo lado direito. O centro-frente também precisa bater aqui, ó, pique com pique. E agora eu vou costurar. Então, meninas, finalizei aí um modelinho, olha a saia, um drapeadinho, ela fica com esse volumezinho aqui, tá? Fica assim mesmo, bonitinha. Ó, menorzinha desse lado, maior desse. Como eu falei, eu fiz pra mim mais curta, mas vocês podem fazer, ó, numa altura igual a da foto, né? Aqui na foto tá muito curto, eu deixei o meu um pouquinho maior, tá? Eu não queria tão curto lá igual da foto. E fiz aí do jeitinho que eu achei melhor pra mim. Lembrando a vocês que não é para ficar igualzinho ao da foto, mas é um modelo inspiração, é para se aproximar do modelo ali, tá? E como eu falei aí no vídeo da modelagem, vocês podem diminuir essa parte do drapeado aqui se quiserem, né? Dividir por mais quantidade e diminuir aí o tamanho das pregas, tá? Para ficar aí mais bonitinho, se for um tecido mais fininho, como uma seda, um cetim, né, com toque de seda, para ficar um acabamento melhor, tá? Para ficar assim, com mais preguinhas aqui do lado, aí vai ser opcional, vocês que vão decidir o que vocês querem, se querem com 3, 4, 5 pregas, isso daí é muito pessoal e opcional, tá? Então, assim eu finalizo esse vídeo, muito obrigada por assistir. Ah, lembrando a vocês que o vídeo da modelagem vai ficar lá no Clube de Canais, tá? No Seja Membro lá, se vocês quiserem entrar para ser membro, para assistir o vídeo da modelagem, o valor é de R$14,99, tá bom? E eu vou estar sempre colocando vídeo extra lá para vocês. Muito obrigada, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!